todas aquelas bênçãos que estão presas, que estão atrasadas, que estão retidas, bloqueadas, elas venham ser despejadas de uma vez por todas sobre a sua vida. Então eu aprendi que se eu faço sempre as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. E se eu faço algo a mais, então é porque Deus também vai me dar algo a mais. E essa semana nós vamos fazer algo a mais para que Deus venha abençoar a sua vida. O problema é que a pessoa tem noção, mas às vezes ela esquece, ela não faz. Ela já sabe que na jornada para o sucesso, a minha bagagem tem que ter fé, porque a fé é enxergar a coisa antes dela acontecer. Fé é certeza de coisas que se esperam. Então é ela que me coloca, na verdade, no futuro. A minha fé é a minha previsão. Não precisa ninguém ler a minha mão. Não precisa nenhum profeta me dizer: ó, irmão, o Espírito de Deus que não se engana diz que você vai ficar milionário. Negativo, a minha fé me diz que eu vou chegar lá. Fé para saber que eu vou chegar lá independente do que vai acontecer. Perseverança para todo dia eu tirar da mala a perseverança, me vestir com ela, porque eu sei que quando eu estiver cansando, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu estou crendo que eu vou chegar lá. A minha fé já me projetou lá. A minha perseverança diz para mim: cansado ou não, você tem que continuar, meu amigo. Não pare, não é momento de parar. Eu morro, mas eu não paro de lutar. A minha fé é a minha previsão. A minha fé me projeta para o futuro. Então se eu coloquei a fé nessa mala, se eu coloquei a perseverança nessa mala, é necessária a perseverança? Por que é necessário, gente? Porque, meu caro, há momentos que a caminhada fica cansativa. E quem não tem pecado atira a primeira pedra. Há momentos que a caminhada cansa. A jornada de Esdras, da Babilônia até Jerusalém, era 1.500 quilômetros. Mas 1.500 quilômetros naquela época não é como hoje. 1.500 quilômetros é de Porto Alegre a Rio de Janeiro. Você pega um avião e 1h30 você está lá. Antigamente uma viagem de 1.500 quilômetros demorava de 3 a 4 meses. Ele tinha que levar consigo mais de 7.000 pessoas, 1.500 homens, fora mulheres e crianças, levando uma quantidade de animais extraordinário para sacrificar lá no templo. Além disso, a Bíblia diz que eles levaram uma grande quantidade de ouro, prata e bronze da mais altíssima qualidade. O peso dessas preciosidades, na nossa moeda de hoje, seria equivalente a mais ou menos uns 100 milhões de reais. Então ele estava numa viagem perigosa, porque ele estava com um tesouro grande, uma viagem longa, cansativa. Então a mala dele espiritual tinha que estar muito bem preparada. Quando uma pessoa, por exemplo, vai viajar, quando ela vai preparar a mala dela, a bagagem que ela vai levar naquela viagem, então a primeira coisa que ela tem que saber é para onde ela está indo. Porque se eu não sei para onde eu vou ficar igual uma barata tonta andando em ciclo e não sei onde eu vou chegar. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ter noção é da onde ela quer chegar. Então suponhamos que a pessoa diz assim: olha, eu vou agora viajar lá para o Nordeste do Brasil. Então você note que antes do corpo dela chegar lá, ela já chegou lá em pensamento. O corpo dela não está lá, mas ela já entrou na internet, já viu como é que está a temperatura, como é que está o clima, o local onde ela vai se hospedar, é verdade ou é mentira? Então ela começa já a projetar como poderia ser essa viagem. Ela não está lá, porém, em espírito e em pensamento ela já está chegando aqui. Olha para mim, naquele local. Então ela começa a pensar, deixa eu pensar aqui comigo. Ela começa a pensar: meu Deus, quantos dias eu vou ficar nessa viagem? E de acordo com o número de dias, é o número de mudas de roupa que ela tem que levar, não é mesmo? Se é um lugar quente, ela não vai levar uma roupa pesada. E se é um lugar frio, ela não vai levar uma roupa leve. Então ela começa a projetar e arrumar a sua mala, a sua bagagem, porque ela sabe que aquela viagem, para ser uma viagem bem sucedida, ela já sabe onde é que ela chegar. Então ela tem que preparar a mala para que tudo venha suprir as necessidades dela. Você sabe que no mundo espiritual funciona exatamente assim. O mundo da fé funciona exatamente dessa maneira. Primeiro, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero ser patrão? Eu quero ser milionário? Eu quero ser uma pessoa que vai ter condições de ajudar muita gente no futuro? Aonde eu quero chegar? Então a primeira coisa que eu tenho que saber, visualizar onde eu quero chegar. Meu corpo não está lá, mas a minha visão já está lá.
Eu não cheguei lá, aliás, aos olhos humanos estou muito longe de chegar, porém a minha fé já me colocou lá dentro daquele local, lá dentro daquela empresa, lá naquela situação. Então eu já sei onde eu quero chegar, então eu tenho que começar a fazer a minha bagagem para a minha caminhada da fé. E espiritualmente falando, quando você está preparando as malas para ingressar numa jornada rumo ao sucesso, você tem que colocar algumas coisas dentro dessa mala que são indispensáveis. Por exemplo, se eu vou ingressar numa jornada, vá me dizendo algumas coisas no mundo da fé que é necessária: coragem, determinação, fidelidade, fé, confiança, perseverança, foco, ousadia, atitude, determinação. Então, você vê que você já tem noção do que você tem que fazer? O problema é que a pessoa tem noção, mas às vezes ela esquece, ela não faz. Vamos na fé e Deus vai abençoar a nossa jornada. Chega um momento que a gente tem que ter vergonha de ficar se curvando para os outros. Não é orgulho, gente, não me leve a mal. Não é orgulho, não é prepotência. Mas chega uma hora que você tem que parar de se rebaixar para os outros. Falar igual Abraão falou: eu não quero nada de você, eu não quero nenhuma correia de sandália, porque amanhã você vai dizer que você me enriqueceu. Não quero. Todo mundo que você pediu ajuda, até te ajudou, mas depois jogou na sua cara. Jogou ou não jogou? Pode ver. Então chega uma hora que não dá para aceitar. Esdras disse: eu tive vergonha de pedir ajuda ao rei, eu não vou pedir. Ou Deus é comigo ou não é. Ou ele abençoa a minha jornada e faz dela uma jornada feliz, ou então me mata no meio do caminho. Mas eu não vou pedir ajuda ao homem, eu não vou ficar na mão do homem. Chega. Já fiquei na mão de agiota, já fiquei na mão de gerentes, já fiquei na mão de credores, já fiquei na mão de fornecedor, já fiquei na mão de familiar. E dura coisa é ficar na mão de familiar, porque emprestou para você, ou emprestou o nome, ou fez isso, ou fez aquilo, e depois, meu caro, virou um inferno a sua vida. Então há coisas que a gente tem que ter vergonha, falar: eu não aceito, é Deus que tem que me honrar, é Ele que tem que fazer acontecer em nome de Jesus. Vocês estão entendendo onde quero chegar? Então combater o bom combate, completar a carreira guardando a fé, depende da bagagem que você faz. Todo dia de manhã na sua jornada você vai ter que tirar tudo isso de dentro da mala e colocar essa roupagem, porque é isso que vai fazer você caminhar todo dia até chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Se você crê nisso, que pode chegar lá, se você já sabe aonde você quer chegar, e você quer começar uma jornada bem sucedida aqui hoje com a gente, fique em pé e diga: eu vou vencer essa batalha. Ele pediu jornada feliz para ele, para os filhos e para tudo que era dele. Meu Deus, eu não quero só eu ser abençoado, a minha família tem que ser uma bênção. O que é meu tem que ser uma bênção. Tudo que eu fizer tem que dar certo. E é por isso que essa semana nós vamos fazer um jejum. Vamos fazer algo a mais. Se você seguir à risca o exemplo de Esdras, só isso aqui, não é o que eu estou falando, é o que está escrito na Bíblia. Se você seguir isso aqui, não tem como dar errado, gente. Meu Deus, não tem como dar errado, porque não é um conselho de homem, é um exemplo da Bíblia, é um exemplo de Deus. Não tem como dar errado o que está escrito aqui. Tem como dar errado o que o homem inventa, mas o que está escrito aqui não tem como dar errado, poxa. Então você vai começar a semana levantando um altar, igual Esdras, levantando um altar, fazendo um voto com Deus, porque para começar uma jornada de mãos dadas com Ele, é indo para o altar. Vai fazer suas malas aqui agora, espiritualmente falando, desse clamor que nós vamos levantar. Vai colocar fé, vai colocar perseverança, vai colocar todos esses ingredientes: coragem, determinação, enfim, equilíbrio, e vai completar com jejum. Essa semana você vai fazer de tudo. Só não faça o jejum se você tem um problema de saúde que te impossibilita de fazer isso. Mas se você não tem problema nenhum de saúde, você vai fazer de tudo para essa semana toda você fazer um jejum. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, você vai fazer algo a mais. Nós vamos derrubar essa casta de demônio aí. Nós vamos derrubar esse principado que está segurando a sua bênção. Nesses 7 dias de jejum, e a tua bênção vai chegar.